fundador da entidade. Então, ele vai falar sobre crise versus oportunidade. Então, assim, o marketing, né? A arte de encantar clientes é encantar na conquista e mantê-lo também, né? Então, como se tornar um terapeuta holístico classe A para conquistar clientes classe A também. Então, vou passar a palavra para o Henrique Vieira Filho. Uma salva de palmas para ele. Pessoal, boa tarde. O tema é delicado, mas ao mesmo tempo é fundamental para nós que e somos profissionais da área. Porque muitas vezes a gente tem um excelente trabalho, mas nem sempre existe um retorno financeiro capaz de suprir nossas necessidades. E, se a gente puder culpar alguém, são nós mesmos. Porque, além de fazer um bom trabalho, a gente tem que também estar conseguindo tornar isso público. E uma das formas, ou melhor, não importa o caminho que a gente seguir, não importa a forma que a gente seguir, é marketing, que é um palavrão, que o pessoal pensa em marketing, já pensa em político, já pensa em como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, o marketing, quando bem feito, o primeiro requisito é que o nosso trabalho seja excelentemente executado. Porque não existe nenhuma forma de publicidade capaz de alavancar um consultório se ele não for se não houver um bom trabalho no corrente dele. Então estar trabalhando com as técnicas adequadas, de forma bem feita, é o primeiro requisito para tudo. Né? E o que a gente nota, às vezes conversando com os colegas, analisando muitos casos, é que às vezes a forma de divulgação não está boa, às vezes o público-alvo não é exatamente o mais adequado, porque o nosso trabalho, a maioria de nós vem quase de um trabalho, quase uma origem caritativa. Se ele começa a conversar com cada um de vocês, a gente vê que a maioria atendia gratuitamente, a maioria ainda atende gratuitamente comunidades carentes, ainda atende muitas pessoas que não têm condições de pagar uma consulta, o que é ótimo. Isso é fantástico. Se a gente parasse de fazer isso, talvez deixássemos isso a nós mesmos. Mas nosso trabalho também tem que ir além desse público. Tem públicos que têm bom poder aquisitivo. Da mesma forma que nós investimos o nosso dinheiro, nosso tempo, nossos recursos, comprando livros, fazendo cursos, vindo aqui no congresso, ou seja, nós estamos investindo para sermos profissionais cada vez melhores. Então, nada mais natural que também tem um retorno financeiro em relação a isso. Existem clientes potenciais no mercado que têm poder aquisitivo suficiente para pagar um valor justo por uma consulta. Então, não é uma questão de deixar de atender as pessoas necessitadas, é de conciliar esses dois aspectos. E muitas vezes, até do ponto de vista de marketing, o ideal é que fosse até em locais separados. De repente, a caridade feita em locais próprios para isso. De repente, tem associações que são voltadas para auxiliar as pessoas carentes, tem as instituições religiosas, que tem toda uma finalidade voltada também para o público necessitado. Ou seja, o nosso consultório particular não é o melhor local para isso. Então pode ser por aí também, porque imagine do ponto de vista, às vezes, do cliente. Está lá um cliente que não tem condições de pagar, que ele está atendendo gratuitamente, e de repente um outro cliente com bom poder aquisitivo que está lá pagando até um valor elevado, de repente os dois estão lá na recepção conversando, e fica aquela situação meio desconfortável para quem está realmente desembolsando. Será que eu vou começar a chorar um pouco aqui para ter um descontinho na consulta? Sabe? Então, realmente uma das dicas que a gente costuma dar é separar o trabalho caritativo do trabalho do consultório mesmo. Isso acontece até às vezes no local. A gente vai falar depois um pouco isso de algumas estratégias de marketing. O local de trabalho também
muitas vezes influencia. Muita gente, às vezes, é aquilo que a gente chama de economia porca, né? Às vezes a gente acha, vou atender em casa mesmo, porque eu tenho lá um espaço ocioso, tá lá, em vez de eu gastar alugando um local, ou comprando um consultório, vou lá atender, vou separar uma sala na minha casa e vai dar tudo certo. Olha, normalmente não dá. Principalmente para o cliente que esteja, digamos assim, desembolsando um honorário razoável para ser atendido. De repente ele vai perceber o improviso. Normalmente, se coloca no lugar do consumidor, do cliente potencial, ele espera que um profissional bem-sucedido, um profissional com capacidade técnica, seja também bem-sucedido financeiramente. Ele vai começar a falar, mas ele não conseguiu montar um consultório, ele está atendendo lá no fundo da casa dele, está atendendo num quartinho lá na casa dele, aí está lá, de repente está lá atendendo o cliente, aí passa a criança, passa o cachorro, passa o gato, é a nossa secretária do lar que vai lá para implementar, posso ir comprar lá um sabão que acabou. É muito difícil dar certo o trabalho em casa. Não só a terapia holística, acho que quase todos os trabalhos, algumas pessoas conseguem ser bem-sucedidas, mas é a exceção. Via de regra, é muito difícil conciliar o local, a própria residência como local de trabalho. Então, algumas dicas aí. Porque às vezes a gente comete um erro ou outro que pode custar caro para a nossa carreira. A pessoa vai falar, você está exagerando, né? Queria que eu colocasse aqui aquele primeiro slide que tem uma tabuada. Deixa eu... Dá uma olhada aí na tabuada. Eu já esqueci a tabuada, hein? Acho que é 3 vezes 7. Pois é. Está todo mundo já dando uma risadinha, aquela coisinha. De repente, o que eu quis mostrar com isso, que de repente você acertou 10 vezes e errou uma vez. É só uma vez que vai ser bate aquele o resto da vida. Então, às vezes, uma divulgação, uma publicidade, num cartão de visita, conforme o que a gente escreve, é melhor nem escrever do que às vezes escrever errado, escrever uma bobagem, né? Por exemplo, eu tenho a oportunidade de ver muitos materiais que não chegam, né? Tanto para análise, o pessoal manda um cartão de visita, uma policial para dar uma analisadinha, ver se tem alguma inadequação em termos de legislação, em termos de marketing, né? Mas a gente às vezes encontra muitos erros até de grafia e pode custar muito caro para o profissional. Um dos mais tragicômicos é a pessoa escrever errado terapeuta. Alguns erros são mais suaves, tipo acento, mas qualquer pessoa que está um pouquinho mais atualizada sabe que já... terapeuta, se teve acento, já faz uns 50 anos, né? Então, terapeuta sem acento, se tem um cliente que foi virginiano, que nem eu, que vai olhar lá o cartão e fala, ixi, o cara não sabe escrever terapeuta, imagina o que mais ele não sabe, né? Essa é a primeira impressão que passa, que é um dos textos que a gente já falou. O marketing tem umas regrinhas assim lúdicas para a gente lembrar, né? Tem muitas coisas escritas na língua do P. Um desses P's é a primeira impressão. Primeira impressão é jogo duro. Às vezes o pessoal pegou o cartão já... Uma coisa que acontece muito também é esquecerem uma letra E em terapeuta. O que eu já vi de terapeuta floral, da brincadeira, o cara fica imaginando lá. E teve uma vez, eu fui até também muito, quase a pessoa briga comigo, né? Eu ouvi uma vez um texto meu sendo utilizado, né? Mas estava em outro contexto, com outro autor, né? Eu entrei em contato com a pessoa e falei, que bom que você gostou do meu texto que você está usando, né? Só que quem escreveu fui eu, né? Eu, assim, então, né, não é a pessoa que está sendo citada lá, então, por favor, troca, né? Aí eu falei, aproveitando, corrige aquele terapeuta tântrica que está escrito no teu site, né? A pessoa fala, você está pensando que eu sou o quê? Você me conhece, mas não sou eu que estou dizendo, é você que escreveu no teu site. Eu estou te alertando para trocar, para corrigir isso. Aí até brinquei com você está que não é ato falho, não. Olha o que você está achando de você mesmo, hein? Olha aí o que você está escrevendo aí, hein?
Então, às vezes, uma palavrinha ou outra, acupuntura. Ai, acupuntura. Meu Deus, o cara não sabe escrever o nome da técnica que ele utiliza. Significa o quê? Qual é a pressão que está passando? Que ele leu um pouco sobre o assunto. E se ele leu um pouco sobre o assunto, como é que ele está trabalhando com isso? É isso que um cliente vai perceber. Às vezes o cliente não tem nem esse raciocínio todo, mas ele bate o olho e já fica aí, alguma coisa que não caiu bem. E de repente pode ser isso. Entre outras coisas, uma grafia errada no material. E também não adianta escrever no cartão, às vezes, uma coisa totalmente, digamos assim, fora da verdade, né? Eu me lembro uma vez num evento lá em Curitiba, a filha deve fazer, Curitiba sempre tem essas histórias, né? Uma pessoa distribuía cartão como quem distribui folheto de pizzaria. O que já é um marketing negativo, na verdade. Você está distribuindo? Tipo, o cartão não é um folheto, o cartão é uma coisa quase não se usa, mas se usa quem você está frente a frente com a pessoa, né? Está frente a frente com a pessoa, então ela já está conversando com você, ela já teve várias impressões de você no modo máximo, então o cartão seria para a pessoa ter o telefone, ter o e-mail, né? O pessoal acredita que ele escreve o romance todo no cartão. Não é um outdoor, é um cartão, assim, não é um livro, é um cartão, tem detalhes, só o essencial, né? Mas a pessoa está distribuindo o cartão assim, né? Eu peguei o cartão, que interessante. Você é o presidente do Cinti, é o Henrique? Eu falei, eu também sou. Aí a pessoa sai correndo lá no meio do evento lá. Eu falei, pô, mas a turma é jogo duro. Certos marketing, digamos assim. Melhor ser bem sincero, às vezes, em algumas coisas, né? Não inventar muita história, não inventar. No caso aí já não era nem marketing negativo, aí já era estereonato, falsidade ideológica, era um monte de coisa que podia acontecer. Mas, às vezes a gente, lógico, esse é um caso extremo, mas muitas vezes na inocência, a gente acha que está divulgando, que está fazendo algo de bom, e acaba cometendo um erro como esse que vai perseguir a gente o resto da vida. Por exemplo, lendo as notícias no jornal esses dias, né? Eu até fiquei olhando e falei que não seja credenciado, não é. Foi menos mal, porque senão vai falar, puxa, por mais que a gente escreve orientando a pessoa a fazer isso, teve uma pessoa, foi ontem saiu a notícia, ela foi presa na Rússia, era como traficante. O cara estava levando na mala 4 garrafas de litro de Coca-Cola com uma garrafada de ervas. Óbvio que ela ia ser presa, né? Tipo, falando sério que a pessoa tão inocente assim, que achou que ia passar por isso na alfândega, ainda mais na Rússia. Você nem como passou aqui, ainda passou na Rússia com tudo isso, e ainda era o Asca, o pessoal vai analisar para psicotrópico. Isso aí não vai sair nunca da Sibéria, ela vai ficar presa lá o resto da vida. Então, uma pessoa às vezes pode ser, tinha muitas pessoas dizendo, ele é uma grande pessoa, ele faz trabalho caritativo, ele faz isso, ele faz aquilo. Tudo isso deve ser verdade. Mas o que ele vai ser conhecido? Como um maluco que tentou entrar num outro país com um monte de garrafada de erva na mala. Então isso vai perseguir ele, vai estar isso. Se ele conseguir voltar algum dia lá da Rússia, né? O pessoal lá não é fácil de lidar, não. Então, às vezes, essas impressões que ele tem que evitar, fazer algo tem que realmente não só divulgar nosso trabalho e fazer um bom trabalho, como também saber adequar a legislação. Não adianta também se sair divulgando, porque antigamente o que acontecia, muito antes até do próprio Cinti existir, bastava estar na área para ser preso. Fala, sério? Sim, estava na área, não trabalhasse com acupuntura, era preso. Ah, o que você fez errado? Nada, trabalhava com acupuntura. Trabalhava com floral, ia preso. Por quê? O que quiser? Não aconteceu nada. Só por trabalhar com isso. Análise de sonhos era proibida. Até o Freud, se tivesse vindo para o Brasil, ele ia ser preso também. A análise de sonhos era proibida. Tudo era, a legislação era muito pesada, né? E havia muitas interpretações sobre as legislações, também um tanto quanto convenientes para algumas classes profissionais e bem inadequadas para a nossa, digamos assim. Então, a gente tem que saber trabalhar direito e ainda adequar a legislação. Eu vou dar deixa eu passar o próximo, só um pouco do slide.
Aí já tem um pouco de marketing, até volta. O rostinho, um texto enxuto, isso é um livro, não é um cartão. Né? Eu boto o livro fui um cartão só para dar um exemplo. Né? Mas, lógico que a gente pode divulgar o nosso trabalho de várias maneiras. Por exemplo, uma forma de divulgar esse livro, eu dizia assim, esse é o melhor livro de marketing para consultórios de terapia holística. Sério? Sim, é o único. Então, é o melhor. Beleza, a gente não precisa ser tão, dando um exemplo exagerado, mas a gente pode falar bem do nosso trabalho de diversas formas também. Né? Então, o marketing, na verdade, é mais uma arte do que uma ciência. Não tem uma regra fixa para isso. Mas, antes de mais nada, o objetivo do marketing é encantar nossos clientes. Porque não adianta também a gente atrair o cliente para o consultório com alguma promoção, com alguma, aproveitando alguma coisa que entrou na moda, assim, se não tiver um bom trabalho, porque a gente atrair o cliente, ele vir uma vez e não gostar e ir embora, acontece também, mas alguma coisa não foi bem feita. Então a gente vai ter que atrair e encantar o cliente realmente, fazer com que ele venha sempre para o nosso trabalho, que ele goste tanto do que nós estamos fazendo, que ele seja um cliente que venha para sempre. Uma das formas, foi até interessante as palestras que estão ocorrendo no nosso evento. Já há alguns anos, tenho notado, feliz até, que esse é o meu lado feliz, esse eu sou feliz. Mas tenho ficado contente realmente de que tem falado muito sobre psicoterapia holística. Porque um dos erros que aconteceu na nossa profissão era trabalhar igual médico. Ou seja, o pessoal pode trabalhar com floral. O pessoal fazia igualzinho o médico. Conversava com a pessoa, passava o que vai tomar de floral e falava, volta quando acabar o floral. Nossa, eu já vi esse jeito de trabalhar antes. Ah, já sei, o médico trabalha assim, né? Conversa 5 minutos com a pessoa, passa uma receita e manda a pessoa voltar quando acabou. Por isso que o médico cortado tem que atender em 5 minutos e dezenas e dezenas de pessoas por dia para poder chegar no final do mês e ter um valor razoável na sua conta corrente. Ele faz um trabalho que realmente acabou de valorizar, o trabalho que valorizou até a própria categoria profissional. Um terapeuta floral, por exemplo, que queira fazer o trabalho, isso não é nem um terapeuta floral. Desculpe quem trabalha assim, vai ficar bravo comigo, mas o terapeuta floral escolher a essência não é menos. Ele escolhe isso realmente com muita praticidade, muita facilidade. O trabalho vai começar, o suporte que ele vai dar para o cliente, das emoções que vão aflorar. Aí é que ele começa realmente a encantar o cliente e ter um cliente semanalmente até no consultório. Os dois vão ficar felizes. É uma relação em que o terapeuta está feliz porque está fazendo um bom trabalho, está sendo remunerado por isso. O cliente está feliz porque ele está recebendo algo em torno que ele buscou e que ele não viu em outras profissões. Ou seja, toda essa conversação, toda essa oportunidade de falar de si mesmo, essa oportunidade de ser ouvido, essa oportunidade de lidar com o autoconhecimento. Né? Ou seja, esse diferencial do nosso trabalho é que às vezes falta. Você dá a atenção para o cliente, que é totalmente diferente do que ele vai encontrar na medicina. E se você trabalhar igual médico, achou um sintoma, passou um floral, ou encheu de agulha de acupuntura, mandou para casa, você vai entrar no final de uma fila, onde já tem mais de 300 mil médicos do Brasil na tua frente. Então, óbvio que não vai ter retorno financeiro para poder sobreviver dignamente com o trabalho de terapeuta holístico. Agora, se começar a trabalhar de outra forma, né? Por exemplo, a pessoa trabalha com a acupuntura é o primeiro, meio que uma porta, às vezes até para atrair o cliente, mas o que vai fazer com que ele venha semanalmente vai ser o quê? Também toda a parte da psicoterapia, a conversação, as outras técnicas que a gente vai incluir. Muita gente trabalha com reiki, eu já notei também, dando uma olhadinha, conversando com o pessoal. Quem trabalhar só com o reiki, dificilmente vai ter um retorno financeiro. Porque o reiki não é bom? Eu não falei isso de momento nenhum. Né? O que eu estou dizendo é que, por exemplo, ele vai ter muitos locais que aplicam o reiki gratuitamente.
vai ter muitos locais que aplicam de repente algo similar, bênção, jorei, passe. Olha, e vai estar satisfeito também. Então, para que ele vai pagar para alguém para fazer esse trabalho? Então, se a pessoa trabalha com reiki, vai ter que ter outros complementos. A psicoterapia é um deles. Então, uma das características que torna o nosso trabalho bem sucedido é essa somatória de técnicas com que a gente consegue trabalhar. Então, lógico, não adianta ser oportunista, eu vou trabalhar de repente, com regressão, porque saiu uma reportagem hoje falando sobre isso, né? Pessoal, de repente, pode ser que até atraiu a pessoa porque viu a reportagem, mas se a pessoa não tem essa afinidade, não tem essa técnica dentro dele, não tem experiência para trabalhar com isso, não vai dar certo. Porque realmente a pessoa vai vir uma vez e não volta mais, porque vai perceber que a pessoa não estava ainda com toda essa experiência naquela técnica. Então, uma somatória de coisas. Vamos brincar um pouco com os P's de marketing. Pode ainda passar para o outro. Normalmente quem estuda marketing, muitos aqui fizeram curso de administração, fizeram curso de gerenciamento, já vão fazer. Às vezes você vai notar que eu dei uma mexidinha no significado das letras P's. Era uma brincadeira de língua do P que tem no marketing, né? Os P's de importância, que é para lembrar de algumas palavras, né? O marketing vai ter associado com o produto. No nosso caso, o nosso P não é produto, o nosso P é prestação de serviços. Nós somos prestadores de serviços de terapia holística. Então, esse P, digamos assim, se já não tiver bom, e não tiver como você ter um diferencial, você já vai estar perdendo o cliente. Então, um dos diferenciais, o próprio CRT. Você ter a carteira já é um diferencial, porque um médico ter um CRM não é um diferencial, é uma obrigação. Um advogado ter uma OAB não é um diferencial, é uma obrigação. Um engenheiro ter a carteira do conselho não é um diferencial, é uma obrigação. Na terapia holística, ter o CRT é um diferencial, porque ninguém é obrigado. Então o cliente já vê com melhores olhos. Se a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela se credencia numa organização, ela se submete a novas técnicas, ao controle de qualidade, ao controle ético, sem ninguém obrigar, esse cliente já tem digamos, uma apresentação melhor para o cliente potencial. Fora que a marca CRT é uma marca forte, já está no mercado há mais de 20 anos. Ou seja, tudo isso vai agregando valor. Então, algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar. A questão quando é mercadoria, o pessoal fala em P de preço. No nosso caso, é um P de proveito, eu digo. Porque muitas vezes não é uma questão de quanto a gente ganha também como terapeuta holístico. Muitas vezes é o quanto nos satisfaz, um ganho subjetivo. E realmente, é bem provável, poderia dizer a minha própria família, poderia dizer tipo, por que você não trabalha com isso, com aquilo, você sempre se deu tão bem com isso, com aquilo, ó, você está aí, você podia estar ganhando visto dinheiro. Eu falo, mas o meu proveito é um pouco diferente, eu consigo também ter uma satisfação pessoal maior com uma terapia holística. A praça, que é o ponto, que é o nosso local de trabalho, que eu falei um pouco da questão de onde a gente atende, se nosso consultório está bem estabelecido, se ele é bonito, qual é a impressão que a gente vai causar também com esse ponto, né? Tem gente que nem vai até quando olha o endereço, fala, putz, eu não vou lá, vai ficar no fim do mundo, não tem acesso. E às vezes não é questão de ser um bairro chique ou coisa do jeito, muitos da questão de São Paulo. Então, por exemplo, uma época eu tinha consultório na Vila Mariana, os clientes adoravam. É uma época que resolvi ter na Oscar Freire, que é um local mais chique, esqueci o nome da Henrique Schaumann, né? E, por exemplo, os clientes detestaram, porque eles que pegavam muito trânsito. Então, não é que às vezes o ponto, às vezes, não é questão de ser um local muito badalado ou não. É uma questão também de sentir nossa clientela e ver onde que a gente pode trabalhar que mescla esse conforto todo para o nosso cliente, né? A promoção, não adianta a gente divulgar o nosso trabalho colocando cartaz num poste. Vai estar lá, trago a pessoa amada em 5 dias e terapeuta holístico com acupuntura, reiki floral. Quem vai procurar uma terapia olhando um cartaz num poste? Não vai. Quem que vai encontrar um terapeuta
procurando uma revista, sei lá, num jornal de bairro, às vezes, pode até ser, depende do conteúdo, mas às vezes é um investimento que precisa ser bem pensado, né? Aí tem gente que fala também, então não precisa nem divulgar, porque o cliente traz o outro. Em parte é verdade. Vou até mostrar um caso pelo qual eu passei, né? Uma cliente chegou assim, quando postou, ela falava, estou bravo com a minha irmã, né? Estou bravo com a minha irmã. O que aconteceu? Você acha? Ela queria que eu desse para ela o teu telefone. Eu peguei para achar o terapeuta, ela que vai procurar o dela. Então, de repente, não é? Nem sempre o nosso cliente vai divulgar o nosso trabalho por motivos diversos, digamos assim, né? Então, mas, nossa, é comum uma pessoa indicar a outra. Mas não dá para ficar só nisso também, né? Hoje em dia, com a internet, porque às vezes não é questão de fazer uma propaganda. Às vezes você escrever um artigo, o pessoal fica reclamando da gente e fala assim, vocês querem que eu escreva uma monografia? Pessoal, uma monografia escrita, um trabalho escrito, publicado na internet, que seja, pode trazer mais retorno que uma propaganda paga em algum lugar. Porque as pessoas hoje em dia pesquisam na internet, pesquisam muito, né? De repente o pessoal vai lá e localiza um trabalho de vocês publicado. Ela falou, que legal, gostei isso dá muito mais credibilidade, um artigo publicado numa revista, uma monografia que a gente põe na internet, do que uma propaganda que a pessoa lê numa revista. A propaganda já pagou, saiu, né? Agora, um artigo, deu trabalho para fazer, a pessoa teve que pensar, não é questão de pagar uma monografia, um TCC publicado. Pessoal, então, em vez de reclamar que a gente fala, manda um texto para a gente, eu vou ficar contente, então, que legal, uma oportunidade de sair disso, né? De mostrar um pouco esse outro lado. E divulgar também. A primeira impressão, é difícil separar um pé do outro, na verdade, né? Mas a primeira impressão, às vezes, é justamente aquilo que a pessoa entrou no consultório, ou às vezes no telefonema. A pessoa liga lá para o consultório, está lá a pessoa lá falando, a própria pessoa atende, por exemplo, né? Alô, eu gostaria de falar com o fulano, né? Sou eu mesmo, né? Ele fala, pô, esse cara não tem nem recepcionista, né? Aí o cachorro lá, ficou, a pessoa fala, o cara fala, obrigado, hein? Já vai para outro lugar, né? Ou mesmo no consultório, a pessoa está lá, indo no consultório pela vez, aí eles param, está sujo o local, por exemplo, fala, pô, se a pessoa não cuida nem do local que ela trabalha, imagina se ela vai cuidar de mim. Você vai criando uma série de impressões, né? Olha uma coisa assim, olha a decoração, olha tudo isso influencia o cliente. O procedimento, a pontualidade, por exemplo, a questão a coerência no trabalho, tudo isso, esses pequenos detalhes, o cliente até repara. Pode não reparar, talvez conscientemente, mas vai criando uma impressão dentro dela, tipo, acho melhor ir em outro lugar, ou todo o contrário. É aqui mesmo que eu vou ficar. Gostei daqui, gostei da pessoa, gostei. E às vezes, falando de pessoas não só o terapeuta holístico, até da recepcionista, que atende o telefone. Nossa, como tem consultório queimado, como a pessoa tem o telefone, marca a consulta errada, atende mal o cliente. Às vezes até a portaria do prédio, a pessoa trabalha, tem o consultório do prédio, se a portaria não é muito gentil, um monte de detalhes que a gente tem que reparar também, além da técnica. Então é uma série de fatores a serem somados. Eu vou até, para aliviar um pouco, vocês estão falando, poxa, além de aprender a fazer a técnica, agora tem que aprender, eu que reparar em todos esses detalhes, tem que reparar. Mas vou mostrar um vídeo, enquanto eu bebo uma água, é uma propaganda europeia, mas tem muito a ver com a gente. É uma propaganda de seguro, na verdade, mas tem tudo a ver com a gente. Vocês vão achar que, lógico, é comédia, então está bem exagerado, mas olha que eu já vi coisa bem parecida na vida real. Então, se puder passar isso daqui, é curtinho, pessoal, relaxa. Relaxam, riam, que é bem divertido. Se eu frente com essas técnicas.
conhecia. Locais assim, não falar a língua do próprio cliente, não dá. Não conta para terapia sem conhecer a linguagem do cliente. Local, esse local tinha rato, tinha mal posicionado, sujo. Já vi muito local assim. Cansei de ir em consultório desse jeito. E material sem higiene nenhuma, agulha reaproveitada em vez de ser descartável. A pessoa está lá ouvindo música que ela gosta, em vez de pensar no cliente, será que ele vai gostar daquela música, né? O conforto da pessoa, né? Eu mesmo já fui esquecido em maca várias vezes, assim, como cheio de agulha. Eu já sabia o que fazer, dizendo aquela coisa, tipo, vou voltar aqui nunca mais, né? Claro. Mas é comum ele. Já teve vezes, por exemplo, que estava ligado em agulhas com equipamentos eletrônicos, né? Que vai aumentando a intensidade do estímulo. E eu sou bem tolerante à dor, né? Inclusive, lógico que casado 3 vezes, tem que ser tolerante à dor. Mas já estava desconfortável. Eu falei, cara, esqueci totalmente. O aparelho automaticamente ia aumentando a intensidade, né? Eu já estava num ponto que até para alguém que está acostumado com dor, estava desconfortável. Imaginando uma outra pessoa esquecida assim, a pessoa ia começar a gritar, ia começar... Imagina quem está esperando lá de fora da recepção, ouvindo alguém gritando de dor, algo do gênero. Então tudo isso que precisa ser pensado. E a forma de trabalhar, por exemplo, até na acupuntura, acontece muito isso. A pessoa quer trabalhar igual o médico. Encher uma pessoa de agulha, vai embora, vai na outra sala, enche a pessoa de agulha, vai embora, vai na outra sala, enche a pessoa de agulha, vai embora, né? E fica lá depois vendo jornal ou algo do gênero, né? Tanto é que esse olhar no nosso código de ética, ele veta esse tipo de procedimento, deixar o cliente sozinho, sem o acompanhamento. Porque, na verdade, a pessoa quer ganhar um pouco mais dinheiro e faz uma economia porca. Porque ele fala, vou atender um monte de gente ao mesmo tempo, só que satisfação tem esse cliente? Se ele estivesse lá recebendo atenção o tempo todo durante a aplicação, que por sinal não precisa ser tão demorada quanto o pessoal acha, quem queria ter a oportunidade de ver nossas demonstrações e curso de alopuntura e tal, sabe que isso aí estaria fazendo muito rápido, sem esse tempo que é mais para a pessoa fazer um certo suspense, porque a pessoa não tem outra técnica, então ela coloca as agulhas, tipo, tu vou fazer o quê? Então vou embora, né? Agora, se ela tivesse psicoterapia, por exemplo, enquanto uma pessoa está recebendo uma aplicação como essa, vem 1000 ideias, 1000 insights, 1000 lembranças. Nossa, é um trabalho profundo que dá para fazer enquanto a pessoa está recebendo uma aplicação. A pessoa só conhece aquilo lá, igualzinho do médico. Nunca associou essa técnica com outras. Né? E perdeu o quê? Além de não ter o trabalho ficar pela metade, ainda perdeu uma ótima chance de ter um cliente que realmente venha semanalmente lá com todo o prazer. E não alguém que vai vir só quando estiver com dor, que ele vai associar que a agulha está para dor ou algo do que ele não consegue perceber que quando a proposta nossa é mais ampla, quando a gente lembra que a terapia holística busca o autoconhecimento, nossa proposta de trabalho passa a ser sem prazo pré-determinado. Agora, se a pessoa tem uma visão limitada, eu trabalho com acupuntura para dor, passou a dor e perdeu o cliente, inclusive. É uma coisa muito... Às vezes até tem uma rotatividade de cliente absurda. Aí fica igual ao médico, que está numa situação caótica para tentar ter o rendimento que ele imaginava que teria com essa profissão que ele adotou. Então a nossa profissão tem a faca e o queijo para poder ir bem, conseguir um mercado de trabalho interessante. Então o mercado de trabalho que eu falo não é emprego, porque nossa área, todos nós, 99% do terapeuta holístico é um autônomo. Ele tem seu próprio consultório particular. Não vai ter emprego, não é uma profissão que a gente busca emprego na prefeitura, ou que a gente busca trabalhar no hospital. Não é esse o nosso mercado. Nosso mercado realmente é um consultório particular. Então, o que um cliente que tem recursos, porque imagine se você coloca no lugar do cliente, ele tem assistência médica gratuita em postos de saúde, ele tem uma assistência médica relativamente em conta para o plano de saúde. Se ele procurou a gente, ele está disposto a investir ainda mais, porque ele quer algo diferente. Tudo bem, não precisa também vestir um turbante e sair dançando por aí, sei lá.
Mas, acho que a gente vai ter dança amanhã e vai ser muito legal. Mas a maneira de dizer assim, às vezes você não precisa ser tão diferente assim, mas essa atenção especial para o cliente é o que nos diferencia. É o que faz com que um cliente seja... Tem um cliente, por exemplo, ficavam anos, não lembravam nem mais por que vieram no consultório a primeira vez. Tem gente que vinha com uma reclamação de problema de pele e estava lá 5, 6, 7, 8 anos. Falou, nossa, você não resolveu? Não, ela nem lembrava mais da pele, já estava, a coisa já evoluiu tanto para outras situações. Fora o seguinte, né? Se a pessoa quisesse uma coisa tão imediata assim, não estava procurando a gente. Daqui a pouco, no fundo, a pessoa está querendo algo mais. E esse algo mais nós temos que oferecer. Não só por uma obrigação, por termos bons terapeutas holísticos, como até por uma questão de ter uma oportunidade de viver do nosso trabalho, de ter honorários dignos. Para ter honorários dignos, não é questão de fazer greve. Vamos fazer greve. O autônomo, se fizer greve, ele não recebe nada, porque trabalha para ele mesmo, né? É o seu próprio patrão. Um autônomo, quando ele quer receber um bom honorário, ele vai se aperfeiçoar. É por isso que a temática crise versus oportunidade. Eu notei muito com essa questão de falar em crise. A pessoa acredita e introjeta nisso e para de investir. E investir no consultório, investir na terapia holística, é investir em si mesmo, antes de mais nada, né? Porque a pessoa precisa se aperfeiçoar com mais cursos, com mais conhecimentos, né? E a pessoa vai querer economizar onde não deve. Seria a mesma coisa que, uma brincadeira aqui, a pessoa fala assim, eu vou economizar, agora está em crise, vou economizar, eu vou deixar meu carro em casa e vou a pé para o trabalho. Você fala, que legal, você trabalha com o quê? Eu sou taxista. Então o terapeuta holístico está fazendo isso também. Tipo, crise, vou fechar meu consultório, eu vou não sei o que. Sério? Eu não sei, tem algumas pessoas, tem muita gente aqui bem jovem, tem algumas pessoas aqui mais experientes, que nem eu. A gente tem um pouquinho mais de experiência na vida. Idade. A gente quase dá risada no que estou chamando de crise agora. Para quem já sobreviveu à ditadura. A gente quase dá risada no que estou chamando de crise agora. Para quem já sobreviveu à ditadura, quem já sobreviveu à inflação diária de 5%, não é por mês não, nem por ano, era por dia praticamente. O pessoal recebia o dinheiro hoje, tinha que gastar agora, porque se deixasse uma semana depois já perdeu o valor. Então a pessoa está falando de crise agora, que está quase... tudo bem, né? Não é, isso não é exatamente uma crise para quem já passou e sobreviveu a tudo isso, né? Mas que seja, né? Que a pessoa considere, admite, não, eu vou fingir, está tudo uma maravilha. Não, o país realmente passou por uma série de dificuldades, vai passar, mas isso é justamente a hora de transformar isso em uma oportunidade. Nós temos que aproveitar, tem menos cliente no consultório, porque o que acontece também muito, com esse negócio do zum de crise, as pessoas vão diminuindo despesas, natural. Então, se nós não tivermos um cliente cativo, é a questão de você, quando tem um cliente com poder aquisitivo que está trabalhando principalmente o autoconhecimento, é um cliente cativo. Esses clientes vão entrar crise, sair crise, vão continuar com a gente. Agora, aqueles que estão lá, ainda com o pé atrás, ou numa proposta mais parecida com a do médico, fala, deixa para depois, eu vou desmarcar tudo, vou marcar, ou nem marco mais, né? Porque a pessoa começa a querer economizar. Aí bate o desespero no terapeuta e fala, diminui os clientes, eu vou fechar o consultório, eu vou fechar o consultório. E eu, não, primeiro tem que ter a consciência de que é cíclico. O que se chama de crise, daqui a pouco passa, nós estamos no outro patamar. Então a gente tem que aproveitar, todo com mais tempo, de repente porque o consultório está mais ocioso, fazer o quê? Estudar. Publicar artigo, lembra aquele artigo que você queria fazer, disse que estava reclamando, o CRT fica mandando eu escrever uma monografia, você falou, escreve uma monografia. Nossa, quando a gente passa a escrever, quanto que muda, a gente aprende com a gente mesmo nesse processo. Fora que tem a oportunidade de pesquisar. Antigamente, eu estou dando aqui sou velho, para você fazer, por exemplo, auriculoterapia, que era estudar auriculoterapia, que era uma área que eu sempre gostei muito,
A gente tinha que trazer livro da França, não tinha nada em português. Encomendar, tem que mandar uma carta, um fax para as editoras lá na França, esperar 3 meses para chegar no Brasil, se chegasse, né? Hoje em dia você pega o Google, já está lá, acesso ao livro, quiser mandar, manda compra pela internet, manda vir, não sabe francês, tem um tradutor. Mas hoje em dia, só não estuda quem está com preguiça, hein? Pera lá. Dá para fazer, está muito mais fácil hoje em dia de aprender do que antigamente. Então, aproveitar, transformar aquilo que o pessoal chama de crise numa oportunidade de rever nossos modos de trabalhar, adquirir mais conhecimento, mais técnicas, ou seja, aproveitar para quando mudar um pouco essa situação e rever também a nossa clientela potencial. Depois de fazer, porque se fosse a classe, financeiramente falando, essa não se afeta com nada. Agora, por que eles não são nossos clientes? O que está faltando para que a gente possa trazer esses clientes no consultório também? Será que eles não viriam porque não sabem que a gente existe? Então vamos lá, vamos colocar artigos, vamos escrever, vamos começar a mostrar o nosso trabalho de uma forma mais aprofundada. Que a pessoa vai pesquisar na internet e vai começar a localizar. Esse cliente não vem porque o local é um local que a gente atende, é um local de difícil acesso, é um local que as pessoas acham que é perigoso. Vamos pensar, será que não é caso de começar a procurar um outro local para atender? Será que esse cliente não vem para a gente porque às vezes não tem às vezes a instrução suficiente, a gente não vai conseguir falar com essa pessoa mais instruída, mais estudada? Então, vamos atrás desse estudo, para poder conversar com as pessoas de igual para igual e conseguir ter essa possibilidade de conseguir atrair esse cliente. Meu consultório, será que ele não tem um visual bonito o suficiente? Né? Nós vamos reparar nisso, vamos reparar para cativar esse tipo de público que tem um poder aquisitivo acima desses ciclos de crise. Então, o que está faltando no nosso consultório? Nem sempre é questão de pôr a mão no bolso para deixar um consultório bonito, deixar um consultório elegante, deixar um consultório agradável também aos olhos de quem entra. Então, todos esses detalhes são importantes também. Fala, nossa, mas eu estou jogando para todo mundo mais uma responsabilidade, mas é verdade. Porque de repente você estudou reiki profundamente, estudou terapia floral, estudou psicoterapia, estudou acupuntura, estudou isso. O que eu estou fazendo que está faltando ainda para dar essa deslanchada? Olha, às vezes essa impressão que a gente vai causando. Faltou estudar um pouco de marketing, porque marketing é uma coisa boa. E o marketing começa com um bom trabalho. Eu falei, não adianta você atrair um cliente de consultório como uma jogada de propaganda, se chegar lá e não é nada daquilo. Então, o marketing é uma consequência de um bom trabalho. Ele só vai funcionar realmente se o nosso trabalho for bom. E é isso que a gente vai precisar conquistar. E essa questão de crise, a gente vê muita gente que deixou isso entrar na cabeça. Nossa profissão, ela tem muito também da questão da energia, da influência do emocional. Se a gente não está bem, a clientela também, consciente ou inconscientemente, parece que percebe isso. Né? E acaba também deixando de frequentar, deixando de ir. E às vezes, então, antes de mais nada, essa questão de crise e oportunidade é como isso aconteceu dentro da gente. Nós estamos introjetando esse conceito de que nós estamos numa crise financeira, ou a gente pode mudar um pouco isso, começando dentro da gente mesmo. Vou citar até um caso aqui do nosso saudoso Matheus de Souza, que era o papa da quiropraxia. Ele contava muito essa história, assim, que ele achava que estava meio carregado, atendia muita gente, que não estava conseguindo lidar bem com as energias, com o trabalho, com tudo isso que estava pesando nele, o consultório estava meio carregado, tal, tudo. E aí uma pessoa ensinou para ele assim, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um copo d'água com sal, vai colocar uma pedra de carvão dentro e deixa atrás da porta, assim. Aí todo dia você troca essa água, põe de novo,
e cada semana você troca esse carvão. Aí ele começou a fazer, se sentiu refeito, falou, nossa, agora sim, estou atendendo feliz, estou com o consultório melhorou, a clientela está contente, falei, que maravilha, isso surte um efeito, né, fantástico. Então aí orientou a pessoa que assessorava ele no consultório, né, a fazer isso então, manter essa rotina, né. Só que aí, essa pessoa saiu, parou de trabalhar com ele, entrou outra pessoa, né? Isso aí passou meses e meses e meses, né? E até um dia ele reparou, né? Mas cadê o copo com água aqui? A pessoa, copo com água? Água, sal e o carvão. Não, mas a pessoa nunca já fazia meses que ninguém fazia. Mas estava tudo indo bem, porque começou dentro dele essa sensação de bem-estar, né? Então, não importa o recurso que a gente tiver para utilizar, por que não colocar se fizer bem para a pessoa colocar um copo com água e sal e carvão, perfeito. Se para outra pessoa vai fazer bem ela meditar antes do dia, no final do dia, por que não? Nós temos que voltar a um método que mexa com o nosso emocional e nos deixa numa sintonia melhor. Para conseguir também, um dos passos nosso consultório dele, né? Se a gente não estiver bem, isso reflete nos nossos clientes, reflete no tipo de pessoa que a gente está deixando de atrair como cliente ou não. Então, antes de mais nada, né, ficar bem com a gente mesmo. E essa história de crise, acho que realmente quem começar a acreditar que tudo tão ruim, vai parar de investir, vai parar de estudar, vai fechar o consultório, vai fechar tudo. Isso parece uma piadinha que eu ouvi uma vez sobre... Era uma piadinha falando mal de outra profissão, falando mal de economia. Economista. Como é piada, sempre é exagero, né? Diz que era um senhor que criou seus filhos dignamente com uma mercearia que ele tinha lá no cantinho da casa dele, com as frutinhas, com os caixotes lá. Com isso ele pagou o estudo para os filhos, fez sua casa, fez isso aquilo. E um dos filhos se formou em economia. Acho que é economista que vai querer bater, mas é uma piada, pessoal. A piada sempre é meio politicamente incorreta, né? Então ele quis ajudar o pai com tudo aquilo que ele aprendeu, né? Então começou a fazer as contas, né? Tipo assim, mas aqui o aluguel custa tanto, mais a caixa que está gastando aqui, mas não sei o que, fez um monte de pai, pelas minhas conclusões, é melhor você fechar seu negócio. Porque senão vai acabar falindo, né? Aí não é piada para puxa, mas se não fosse meu filho, né, eu ia continuar com esse negócio, mas da vida, né, vamos fechar ele, acabar com tudo, porque ainda bem que ele me alertou, né. Então, às vezes, esse pessimismo todo nem sempre é visto na prática. Então, cuidado quando a gente deixa de investir. Quando está com tempo ocioso no consultório, aproveita para estudar, aproveita para se tratar, se conhecer, trocar também. E buscar, até nessa questão do diferencial. Tipo, eu também estava falando do diferencial. Você tem CRT, você tem beleza, mas o diferencial. Eu trabalho com fitoterapia, eu trabalho com fitoterapia, também. Então, está todo mundo, digamos, já com uma série de técnicas, está todo mundo indo bem na psicoterapia. Às vezes que está faltando alguma coisinha. Qual é essa coisinha que vai tornar nosso trabalho especial? Aí é que são elas. Porque cada pessoa vai ter algo diferente. Aquela coisa que só ela, que você sente na alma de cada um, que é aquilo que você realmente faz melhor. E você pode agregar ao consultório. E muitas vezes é algo que vocês nem pensaram que pudesse ser terapêutico. Amanhã, por exemplo, eu vou estar falando sobre o uso da fotografia na terapia, falar sobre arte na terapia, sobre arte como forma terapêutica. Eu falo assim, mas isso é terapia do jeito que a gente pode aplicar? Sim. Então daí, por exemplo, no meu caso, eu estou juntando paixões minhas também no consultório, conseguindo agregar. De repente, você tem uma paixão por, dar um exemplo bem fora do comum, de repente você tem uma paixão para fazer tricô. E de repente vamos descobrir uma forma
às vezes, de usar o tricô como terapia. Então, será que é possível? Não sei, nunca veio na lista de tricoterapia por aí. Mas, de repente, por que não? A pessoa faz um desenho com o tricô, ou não tem nenhum desenho, fez uma roupa bonita. Aí, olha, o cliente pode olhar a roupa e falar, nossa, esse desenho aqui me lembra um cachorro. Aí depois, o que é o cachorro para você? O cachorro é o que eu acho que tem de mais bonito, porque o cachorro é puro, o cachorro já serviu de gancho para um diálogo terapêutico. Então, tudo pode ser usado como terapia, se a gente souber, e se a gente achar aquilo que a gente ama e puder agregar o consultório como uma técnica, vai ser o nosso diferencial. Aquela coisinha diferente que faz com que o cliente venha aqui e não venha ali. Então, quer dizer, você roubou o cliente dele? Não. Ele tem um cliente específico para ele. Aí vai da nossa crença como terapeuta holístico que tudo está interligado, né? Aí tem clientes que vão se dar perfeitamente com ele, porque estão naquela sintonia do que ele trabalha melhor. De repente, vão outros que adoram o tricô vão estar lá com ela. De repente, aquela pessoa que está apaixonada por fotografia vai achar a ideia de trabalhar com fotografia no consultório mais atrativo. Então, é começar a buscar, dentro de cada um de nós, o que nós temos de diferente, o que funciona também. Não adianta inventar que faço pedra terapia, você faz o quê? Atiro a pedra na cara do cliente quando ele entra aqui no consultório. Talvez não dê muito certo essa técnica assim. Mas se deixar o cliente atirar em você, talvez ele se sinta mais aliviado, mais relaxado. Aí pode ser que funcione. Quer dizer, lógico, então, tem que descobrir esse diferencial nosso, aquilo que a gente faz de bonito, de diferente, mas que seja real também. Não adianta inventar moda. Às vezes a pessoa pega, por exemplo, terapia floral de Bach, e resolve aplicar de uma forma totalmente sem pé nem cabeça para dizer que esse é o meu jeito de fazer, né? Mas também tem regras, tem normas, né? Então, eu falo de usar a criatividade para ver tudo que é viável, né? Tem que ter esse ponto de equilíbrio, porque senão também o cliente vai olhar e vai achar que é louco, vai que nem essa notícia que eu falei da pessoa que saiu com das garrafadas lá para a Rússia. Se olhar os comentários, não é ninguém falando, coitado, vou falar, louco de pedra, doido. Você acha que alguém vai se tratar com ele depois dessa? Não vai, né? Muito difícil dele superar isso. Porque a pessoa também inventou demais, digamos, na questão. Mas, usando o bom senso, a gente consegue chegar ao nosso diferencial. E diferencial pode ser os mínimos detalhes, né? Local de trabalho, a forma que a gente atende. A gente vai começar e estar bem com a gente mesmo é o primeiro caminho. Isso não vai cair em livro de marketing nenhum, né? Mas estar bem com a gente mesmo é o primeiro passo, porque se a gente não estiver bem, essa energia, essa impressão vai passar para o cliente também. Ele vai começar a perceber. Você vai falar, mas ninguém está bem o tempo todo. Claro que não, né? Mas, como terapeuta holístico, a gente tem que se tratar, que se cuidar. Se invés tem filiado, eu não fui porque eu estava doente, eu não sei o que. Ela fala, você não conhece um terapeuta holístico para se deixar equilibrado, evitar que isso aconteça? Daí são as cutucadinhas assim, porque eu sei que é humanamente impossível a gente estar sempre bem o tempo todo, mas é o que o cliente espera da gente, que a gente esteja bem o tempo todo, né? Então a gente tem que fazer um pouco de jus a essa expectativa, cuidando da gente. Pessoal, eu sei que é um tema que não acabaria nunca, deixa vocês mais inculcados, então eu fico feliz, porque se todo mundo estivesse confortável, falando assim, tipo assim, vocês não têm mais nada que aprender, nós já aprendemos tudo, a gente não precisa fazer mais nada. Eu acho que aí a gente já podia partir para outra, porque qual é a graça teria, né? Nós estamos todos aprendendo a cada dia um pouco mais. E eu acho que o marketing assim como antigamente a psicoterapia estava pouco explorada no bom sentido da nossa profissão, e agora finalmente todo mundo acordou, todo mundo está percebendo a importância. Eu acho que quem sabe também, daqui a um tempinho, vai perceber que fazer um bom marketing faz parte da nossa profissão. A gente merece ser reconhecidos como profissionais, como bons profissionais que somos, e a gente merece sim receber um honorário justo por isso, e nem por isso a gente vai deixar de atender quem precisa, mas de repente no local próprio da caridade, deixar uma separação entre uma questão e outra, entre a caridade e o consultório particular, e a gente vai começar a perceber que essa palavra crise está com mais peso e esse peso quem está colocando somos nós. Porque se a gente deixar dar esse peso todo, a gente volta a investir em nós mesmos
e a gente merece. O pessoal quer uma salva de palmas, é para vocês mesmos que vocês merecem. Eu estou muito satisfeito com vocês. Agora nós vamos dar início à mesa redonda, então eu vou convidar os palestrantes para entrarem aqui para dar início. Ninguém tem dúvida, porque